Olá pessoal, tudo bem? Vamos fazer mais um Papo PC. Nesse momento eu acho que seria interessante falar de uma ocorrência que tem chegado ao consultório, que tem me chamado a atenção e que de uma certa forma, no seu limite, articula de um lado esse ambiente tecnológico em que nós nos encontramos, né? Em que todos nós invariavelmente temos em nossas mãos, né, no nosso cotidiano, um aparelho que nos permite acessar a internet, as redes sociais, jogos eletrônicos e que tem ganhado grande importância porque de fato é um aparato interessante que favorece a vida, mas ao mesmo tempo toda essa dimensão que o celular impõe às nossas vidas também tem seus custos, tem os seus impasses na vida de nós todos, na vida das nossas crianças, na vida dos nossos adolescentes e na vida de qualquer um de nós. Não se trata de satanizar, por assim dizer, o celular e as tecnologias, mas invariavelmente a gente tem percebido que por razões relativas a essas condições tecnológicas que são vantajosas no nosso tempo, muitos de nós estão se perdendo, entre aspas, né? Não todo, porque não é possível ser assim, no uso dessas tecnologias, desse aparelho que se tornou muito relevante, que é o celular. As pessoas estão deixando de se encontrarem, tem sido muito comum na cena do cotidiano, em momentos de diversão, em que se reúnem os amigos, muitas pessoas ainda estão ali, né? Num coletivo, mas dentro do seu próprio mundo, acessando o celular e não dialogando. Me surpreendi recentemente ao receber uma pessoa que se nomeava como um sujeito viciado nas redes sociais e em jogos eletrônicos, né, que se pode acessar, né, pelo celular. Eu achei isso muito curioso porque ele fala de um sofrimento que é de não conseguir, em grande medida, se relacionar com o outro. Ele ainda diz de um tempo enorme de investimento ali no quarto com a porta fechada, vendo o tempo passar sem sair daquela posição, fazendo o uso desses jogos eletrônicos que parecem que de fato são muito tecnológicos. Eles não são como o Atari da minha época, né? Em que os desenhos eram desenhos rudimentares em relação aos desenhos que esses jogos atuais permitem, que são desenhos em 3D, que dão uma dimensão fantástica, que incluem, para além de um fazer de cada um daqueles personagens, daquelas coisas que os jogos mobilizam, trazem uma história, um contexto, uma realidade ficcional que parece ser muito vívida, muito apaixonante, muito mobilizadora. Se os livros em algum tempo ele produzia essa expansão da fantasia, do pensamento, os jogos parecem terem ocupado esse lugar, mas ao mesmo tempo, pela sua natureza, pela sua característica, pelo seu avanço, por tudo que eles trazem, tem gerado um aprisionamento, diferente dos livros, né? Que remetiam a uma condição de pensar a realidade por outras veredas. Esse sujeito aprisionado
no seu quarto, por vezes horas e especialmente noites, muitas noites, sem dormir, freneticamente, fazendo uso de jogos eletrônicos, que são muitos. Eu confesso que nem saberia lhe dizer, né, propriamente os nomes, que são nomes diferentes, mas isso não importa tanto, porque também não se trata de dizer que os jogos são maléficos por si só. Mas há de se dizer, né, que a gente precisa pensar isso. Nossas crianças precisam de brincar para se desenvolverem. É uma condição da nossa humanidade, né? Isso, o trabalho da criança é o brincar. Vejam, as nossas crianças estão com um brinquedo novo nas suas mãos, que lhes ocupam, que é exatamente o celular também, né? Será que isso não amplia os transtornos de ansiedade? Lembrando sempre, né? A ansiedade não é em si mesma um problema, mas a ansiedade é uma emoção necessária a todos nós para nos organizar no nosso ir e vir, nas nossas ações, que coloca para nós assim a necessidade de um certo planejamento do que vai ser feito amanhã, depois da manhã, certa proatividade, mas sem sombra de dúvida o nosso tempo é um tempo que tem, né, trazido muito mal-estar nesse campo da ansiedade. A ansiedade exacerbando esse quadro de algo necessário, entre aspas, normal e útil à produção das nossas vidas. Esse sujeito fala, portanto, de uma ansiedade de ter que passar as fases, de uma ansiedade de chegar depois do serviço para jogar. Não é para se encontrar com a namorada, com o namorado, com a esposa, com o marido, com os amigos, com os familiares, ou de chegar em casa para, quem sabe, fazer uma caminhada ou algo do gênero. É um sujeito que tem, né, produzido o seu existir, aquilo que dá sentido à sua vida, no entorno dessas duas dimensões fundamentais, o trabalho e o jogo. Ó, algo chocante. Então eu acho que nós todos precisamos pensar isso, enquanto um campo que faz um registro da subjetividade, do funcionamento psíquico, numa dimensão, no mínimo, inusitada, impensável há algum tempo atrás. Então é preciso não censurar o uso do celular, da internet, dos jogos. Não se trata disso, mas se trata de que nós todos, que invariavelmente, inevitavelmente, temos que, nesse tempo do agora, lidar com essas coisas, e que somos atravessados por essas coisas, entender qual o uso que nós estamos fazendo disso. Porque me parece que esse sujeito também é usado nessa dimensão, que é uma dimensão que envolve consumo, recursos emocionais, psicológicos, de tempo, de investimento, mas também recursos materiais. Isso tem um valor, tem um preço. Nessa lógica capitalista, isso é algo relevante, né? Tem peso. Então nós precisamos pensar sobre isso, porque esse sujeito fala de um profundo sofrimento em não ser capaz, em alguma medida, de dar
novos sentidos à sua própria vida, de dar novas direções para o seu existir, né? Sem os jogos. E os jogos se tornam algo profundamente impactante. Então ele se diz viciado, né? Ora, nós todos nos relacionamos no nosso fazer profissional com pessoas que falam que são viciadas em substâncias psicoativas, num amplo espectro de substâncias, de drogas, do álcool a outras tantas, né? Esse sujeito traz uma injeção de algo que não é propriamente uma substância psicoativa, mas um jogo. Olha só o quanto que me parece que isso lida com outros registros disso que em psicanálise é importante, a dimensão da realidade pela via de uma leitura delicada que nós somos forçados a fazer pelo nosso ofício, de pensar o que é o real, o que é o simbólico, o que é o imaginário, qual é a interação dessas duas dimensões, dessas três dimensões, melhor dizendo. Então, eu acho que é importante a gente lembrar disso e dizer uma vez mais, né, que aqueles que estão sobre a égide de algo dessa ordem, que é preciso buscar cuidado e tratamento. Tratamento e cuidado pela via de uma boa análise, né, para que a vida possa se tornar mais substancial, mais favorável, mais potente, mais criativa e, quem sabe, mais bela, né? Quer dizer, no cuidado desse sujeito, eu penso que é preciso seguir a orientação, né, de Guimarães Rosa, com ele, a partir da palavra dele, daquilo que ele consegue falar no tempo em que ele consegue pronunciar, construir uma terceira margem do rio, que é metafórica, que é poética e que é inventiva. Então é esse o convite que eu deixo para vocês uma vez mais, a quem se interessar a tratar da vida, porque a vida também é um ofício artesanal, de ponto por ponto e construindo um jeito de existir que possa ser mais salutar, mais belo, apelar ao belo, para que a gente possa, né, dar sentidos mais potentes à nossa presença no mundo, junto aos outros, junto às intempéries de vivermos nesse tempo, com todas as conjunturas que se apresentam. Tá? Lembrem de mim, meu nome é Ricardo Rodrigues e o meu telefone é DDD 27 981 39 45 13. É sempre uma alegria receber alguém e que sejam todos bem-vindos. Obrigado.